Fala, meu amigo, minha amiga, isso aqui é só um catuque, hein? Sangue, suor e lágrimas. A política no Brasil tá correndo risco. Polícia, crime, tudo acontecendo. Cara, olha, presta bem atenção no que vai rolar aqui de conversa. Nós, eu e o Hungria, legal, Hungria? Beleza? Nós pedimos para que a produção acompanhasse tudo que a gente vai falar aqui, porque foi pedido nos comentários para que nós comentássemos sobre essa questão da violência. E é isso. Nosso assunto hoje é esse, Hungria. E aí? Olha, é sangue, suor e lágrimas mesmo. O povo tá sofrendo. E quem é o culpado disso? Quem é o culpado? É a polícia ou é a política? Cara, é um misto de situações, né? Eu acho que a nossa população acaba colaborando para isso. Porque quem coloca o político lá é a população. Quem também não se adequa ao processo educacional também é a população, que, por outro lado, depende da política para que isso tenha um melhoramento. E são esses mesmos do cidadão aqui do povo que acaba passando em concursos e adentrando as polícias. Então, para mim, é um misto de situação que faz com que nós tenhamos uma sociedade completamente difícil. Haja vista, Sá, que quando você tem um bom político, aquele que quer fazer, quer trabalhar pela população, muitas das vezes, quando chega num comando de batalhão, quando chega numa delegacia, o próprio policial diz que está de mãos atadas, que ele depende de quem? Do seu chefe. Quem é o chefe do delegado, quem é o chefe do comandante do batalhão? É o governador do estado. Se ele não tem condições dadas pelo estado para poder agir, para poder trabalhar, ele fica engessado, fica algemado e a população lá na ponta é que paga a conta. Eu vou mais além, cara. Preste atenção. Você é pai de família, eu sou pai de família. Como que eu olho para os meus filhos se eu cometo alguma coisa errada? Qual é a condição que eu tenho de educá-los se eu passo para eles o meu lado errado? Então, a gente também vive isso na política. Se hoje você tem um governador, se você hoje tem um presidente, se você hoje tem políticos que muitas das vezes são acusados de fazerem parte de qualquer que seja o crime, como é que fica o cidadão lá embaixo na ponta? É um mau exemplo, né? É o maior exemplo. Mas a gente não pode desconsiderar que quem colocou esse político lá foi o povo. Mas muitas das vezes sai enganado, são tantas promessas, né? Prometem de tudo e para todos. Depois que chegam no poder, já ganharam a eleição, não depende mais daquele voto, aí automaticamente não fazem aquilo que eles prometeram durante a campanha eleitoral, durante o período eleitoral, né? Então, é um enxugar gelo. A gente precisa explicar para esse povo o que fazer e como fazer para que isso não aconteça mais. Né? A gente precisa mudar e moldar esse povo a entender como que se deve votar, em quem precisa se votar, como que a gente faz para mudar esse país, porque o crime está cada vez mais avançando, cara. Por exemplo, se você pegar o Rio de Janeiro, hoje, né, as comunidades, elas estão todas assim frequentadas e habitadas por pessoas de bem, mas também o crime está infiltrado. As facções estão dominando essas regiões. Se você fizer uma análise, essas comunidades hoje, elas são capazes de eleger o governador. Elas são capazes de eleger diversos deputados, criar uma maioria dentro da Assembleia. Mas isso é só no Rio de Janeiro? Não, cara. Isso está indo para todos os estados. Você vê a vergonha que está em Salvador. Salvador está horrível. Você vai ver nos outros estados, o crime está avançando. Olha Fortaleza, cara. É verdade, esses estados do Nordeste, né? Que antigamente eram bem tranquilos, hoje estão só Jesus na causa. Então, assim, o que eu penso é que nós precisamos
nos chamarmos à responsabilidade e pensar que, querendo um melhor, né, querendo o melhor para o meu país, eu preciso sentar, estudar, entender a dinâmica política, buscar conhecer quem é quem, para na hora de votar eu não votar em pela saco. Mas acompanhando as últimas eleições, nós podemos perceber que o candidato, né, tem até um filme, Candidato Honesto, o candidato ele não pode entrar em qualquer local hoje. Não pode. Se for polícia, então, você só consegue entrar em comunidades conflagradas, né, pelo tráfico de drogas ou pela milícia, se você tiver conhecimento com quem domina a região ou pagando propina. Né? Então, como é que uma pessoa que é candidata, que se dispõe a disputar uma eleição, paga uma grana para o tráfico de drogas, para a milícia, para poder fazer campanha naquela região, na hora de votar, no dia da eleição, paga lá 100, 200, 300 reais pelo voto, depois que ele se elege, como é que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, se ele já gastou um dinheirão na sua pré-campanha no dia da eleição, e como é que ele cumpre com o povo? Se você se predispõe a colaborar com o erro, quando que você vai acertar? É verdade. Eu entendo, Sá, se a população, como você falou, ficar mais alerta, prestar mais atenção, analisar a vida pregressa do candidato, o que ele fez no passado, até porque tem muitos, né, que são lobos em peles de cordeiro, né, e disputa eleição por um determinado partido, por uma determinada ideologia, depois ganha a eleição, o que eles fazem? Pula o muro. Né, enganando a população que votou nele, acreditando naquilo que ele falava durante a campanha eleitoral. Então, hoje eu vejo uma eleição cada vez mais difícil, mais capitalizada, a eleição do dinheiro, né? Acabou aquele negócio de você votar somente por ideologia, por achar que aquele candidato vai representar você, a sua família, seus vizinhos, seus amigos, e é o que não está acontecendo no momento. Você olha aí a Assembleia Legislativa, os deputados que estão lá na Assembleia, você analisa os deputados federais, são 513 hoje, na próxima eleição já serão 531, os 81 senadores, que a maioria da população, sabe, se você perguntar quais são os 3 senadores eleitos pelo Estado do Rio de Janeiro, a maioria da população pode fazer pesquisa que não sabe quem são os 3 senadores do Estado do Rio de Janeiro. Aí como é que você vai querer, né, vai cobrar do político e o policial, que a gente está fazendo esse debate aqui, essa conversa e bate-papo, policial, ele é herói. Né, muitas das vezes ele entra numa comunidade com um fuzil na mão, onde você sabe que o tráfico manda as pessoas irem para a rua, né, e na hora dão um tiro no policial e não vão receber flores. Né? Você está entrando numa comunidade, numa viela, você começa a receber tiros de fuzil ali e você vai dar tiro também para poder tentar se defender. Aí pega numa criança, pega no idoso, pega numa senhora, num senhor, numa mulher. Né? Então é uma situação difícil. Nós vivemos aqui no estado do Rio de Janeiro, onde nós moramos, né, um estado de calamidade pública, uma guerra civil urbana. Né? E o STF, muitas das vezes, ao invés de ajudar o Estado, ajudar a polícia, que são heróis, acaba dando decisões contrárias. Né? Na verdade, acaba deixando o policial de mãos atadas. Você vê, agora a polícia fez uma prisão de um grande traficante aqui do estado do Rio de Janeiro, né, da facção Terceiro Comando Puro, e onde é que ele vai estar? Vai estar dentro do sistema prisional do estado do Rio de Janeiro. Né, um sistema prisional, né, penitenciário, onde você tem hoje lá cerca de 3 mil presos, né, privados de liberdade, que é o atual nome que se tem dado aos internos do estado do Rio de Janeiro, para você ter ali 4, 5, 6 policiais, né, 24 horas. Né, então, é difícil, é. Aí muitos perguntam, Hungria, mas como é que então não tem uma rebelião, não tem um motim? Não tem, porque você está falando de heróis. Esses policiais são heróis. E o que eu mais ouço, né, cara? Quem segura a chave do inferno são esses policiais. O caldeirão aí pronto para entornar, né? O vulcão a ponto de erupção da lava sair e vai atingir a zona sul do Rio de Janeiro, a Barra, né? Onde tem as pessoas com poder aquisitivo elevado, né? Que muitas das vezes agora está sofrendo. Hoje, para sair de casa, tem que sair de carro blindado obrigatoriamente. E nem carro blindado hoje está dando conta. Cara, eu queria avançar nesse assunto e te perguntar o seguinte, cara.
O Rio de Janeiro é conhecido como uma cidade, né? E o estado por inteiro é conhecido como um estado muito violento, né? As facções parece que dominaram de tal forma diversas regiões. Você vê que o estado tem regiões conflagradas, né? Domínio de territórios. E isso está sendo exportado para fora do estado, para outros estados. Por que que isso acontece? Pois é, porque a facção criminosa, por exemplo, a que mais forte, que mais territórios tem, é a chamada facção Comando Vermelho. E você vê que vários bandidos criminosos de outros estados, do Nordeste do Brasil, por exemplo, têm migrado para cá, né? Ficam ali na Rocinha, ficam aqui no Complexo da Penha, Complexo do Alemão, lá na Maré, aqui no Chapadão, que é nosso vizinho. Então, eles vêm para cá naturalmente, né? Eles vão como se fosse uma faculdade do crime, né? O estado do Rio de Janeiro, e vai exportando para outros estados e até para fora do Brasil criminosos, né, que passaram por aqui e enfrentaram os heróis da polícia do estado do Rio. Então você quer dizer que nesses lugares também tem as suas facções, porém elas acabam sendo encampadas por essa facção do Rio de Janeiro. Verdade, né? Hoje você tem a nível Brasil, as duas maiores facções é o Comando Vermelho, aqui no Rio de Janeiro, exportando para outros estados, e também o PCC em São Paulo, também a mesma coisa, exportando para outros estados da federação e também para o exterior. A gente corre um grande risco de transformar o Brasil num narco-estado. Sim, sim. Na verdade, muita gente já diz isso, né, Sá? Porque o crime, né, o tráfico de drogas movimenta muito dinheiro, né? Como se você trabalhasse com ouro, com petróleo. Naturalmente é uma coisa ilegal, mas que para muitos é o que dá as mansões, né, os iates, os carros importados de milhões de reais. E assim vai, virou um grande comércio de interesse de muita gente, infelizmente do bem e do mal. Tá, para a gente encerrar, eu queria que você fizesse um paralelo assim bastante rápido, né? Como que pode agir cada polícia se interagindo, atuando, quem sabe, junto e fazendo essa segurança para o povo? Eu te peço que você não esqueça de colocar no bojo dessa segurança pública, em que todas as polícias possam atuar, a presença da Guarda Municipal. Porque dentro de um espaço menor, ela tem um efetivo grande de pessoas muito bem treinadas e que poderiam colaborar com essa segurança pública. Eu queria que você fizesse esse paralelo, mas assim, de uma forma até rápida, para a gente passar para o povo. Olha só, eu entendo que tem que haver integração entre as polícias, todas as guardas municipais, né, de todo o Brasil, o Corpo de Bombeiro Militar, que geralmente está ali na parte de defesa civil, mas ele, para mim, faz parte também da segurança pública, já vista que quando tem um crime de homicídio, né, o rabecão que vai lá recolher aquele corpo hoje é realizado, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, pelo Corpo de Bombeiro Militar. Então, tem que ter integração, né, a Guarda Municipal, que eu desejo, né, e rogo para num curto espaço de tempo também seja transformada em polícia municipal, para que ela possa cuidar daqueles pequenos delitos, menor potencial ofensivo, né, para liberar a polícia militar, né, que a nível de estado é a polícia que faz o policiamento ostensivo, a polícia judiciária, a polícia civil, né, que faz a investigação, a polícia penal faz a custódia, né, acabei de falar, a pessoa vai presa, seja de baixa periculosidade ou altíssima periculosidade, ficar dentro do sistema penitenciário, no nosso caso aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que tem feito um grande trabalho também, nós temos que elogiar, né, nas rodovias, principalmente aqui Rio-São Paulo, né? Fez uma grande apreensão hoje na Dutra. Isso aí, BR-116, também na BR-101, né, que cortam, são rodovias gigantes, né, para 116 Rio de Janeiro, São Paulo, quer dizer, é a rodovia que mais passa veículos, né, no Brasil. Então, a Polícia Federal, que lógico, é uma polícia também muito bem preparada, né, tem muitos equipamentos e os policiais têm uma boa remuneração, automaticamente, né, fazem um trabalho de excelência também. Então, todos esses são heróis e eu tenho a convicção que a solução é a integração. Agora, lógico, tem que valorizar o policial, tem que valorizar o guarda municipal, tem que valorizar o bombeiro militar, né, para poder virar o jogo, porque do jeito que tá difícil. O STF muitas vezes faz um julgamento contra
essas polícias, né? Parece até que eles são os vilões, né? Mas não fala quando a polícia está tomando tiro, né? Então eu acho que tem que mudar, tem que investir, tem que contratar, tem que ter mais concurso público e ter equipamento para poder trabalhar. Cara, o trabalho da polícia é um trabalho difícil. É um trabalho difícil porque eles querem trabalhar, eles querem fazer, eles querem atuar, né, nesse campo, e acaba que a população depende dessa polícia, mas quando eles agem, há uma contrariedade. Muitos do povo vão contra por alguma ação, o Supremo também vai contra porque agiram supostamente da forma que eles não gostariam que agisse. E aí como fica, cara? Esse trabalho do policial é um trabalho difícil. E quando a gente fala sobre o sangue, o suor e a lágrima, é porque a bandeira do Brasil está sendo derramada sangue sobre ela. O chão brasileiro tem muito sangue, cara. Sangue de policial, sangue de inocente, sangue de pessoas que poderia ter, sabe, ser poupados. Sangue daquele que corta na carne quando você tem um mau policial. Você vê que vira e mexe quando o policial sai da linha, comete algum crime, ele é preso, não tem mais aquele negócio de passar a mão na cabeça como antigamente. Você via ou ouvia falar. Hoje, se o policial comete um crime, ele vai preso, né? Tanto qualquer instituição, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Penal, seja na PRF, seja na Polícia Federal, seja na Guarda Municipal, seja no Corpo de Bombeiro Militar de cada estado do Distrito Federal. Então está se cortando na carne e essa carne está ali, ó, saindo das veias, né? Aquele sangue que também está manchando a bandeira. Mas nós temos que defender aqui o bom policial, que é a grande maioria nessa. Você tem maus policiais, mas como eu disse, o bom policial não permite que aquele mau policial continue usando aquela farda, aquele distintivo, né, aquela camisa que tanto orgulha o povo brasileiro, que com certeza, na pesquisa que é feita em todo o Brasil, a maioria da população gosta e respeita a polícia, e a gente fica triste quando tem desvio de conduta, mas desviou, tem que ser preso mesmo. É muito suor que a gente vê nos policiais honestos, decentes, tentando fazer com que, sabe, possa trazer uma segurança pública decente para esse povo, para o nosso povo. A gente vê as lágrimas de mães e pais a todo momento. A gente vê esse conjunto do crime e da polícia influenciando na política. E é isso, cara. Em tudo, você vê na música, você vê que pessoas fazem hoje, é o que eu falo, às vezes o errado está certo, a inversão de valores, os bons costumes sumiram, a legalidade, o respeito, parece que está se acabando tudo, né? Infelizmente o garoto, a criança, o jovem, ele prefere estar portando uma pistola, portando um fuzil, tá com granada, né? Não quer estudar, né? Hoje você tem muitos meios para poder estar estudando, mas prefere estar ali, né, envolvido, infelizmente, com tráfico de drogas, com roubo, né, ter aquela motinha roubada, o carro roubado, né, infelizmente, né, parece uma doença, as meninas também não podem ver, né, um desses jovens aí com a tornozeleira eletrônica, e elas gostam mais ainda. Tem gente que vai até na rua Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro, aí para comprar tornozeleira eletrônica para arrumar namorada, né? Então é fazer o quê? É triste, é a realidade que nós vivemos hoje, né? As músicas inspirando, né, o feminicídio, né, inspirando a agressão, a covardia, né, fazendo apologia ao crime, né, disfarçada. E, infelizmente, é o que nós estamos vivendo hoje. Aí o errado está certo e o certo passa a ficar errado, infelizmente. É a romantização do crime. Meu amigo, minha amiga, olha, esse programa nós fizemos de acordo com o que pediram para que nós fizéssemos, né? Tem um outro pedido aqui que é para a gente fazer uma radiografia do crime, saindo do Rio e de São Paulo e indo para outros estados. Nós vamos preparar esse programa para passar para você. Nós vamos falar sobre facções, nós vamos falar sobre tudo o que você precisa saber em relação a isso. Por hoje, você que nos pediu, você que mandou essa sugestão, tá aí. Eu quero pedir a você também que possa compartilhar o nosso trabalho, que você inscreva-se no nosso canal, que você faça o seu comentário, peça
para que a gente possa trazer matérias novas para você. E é isso, Hungria. O que mais você tem para falar? É isso aí, agradecer mais uma vez e pedir também, mande suas perguntas para a gente, nós vamos estar aqui para poder estar respondendo e com certeza as sugestões sempre são bem-vindas, sabe? Para a gente poder, né, falar aquilo que o povo quer ouvir. Né? E mais uma vez eu quero dar um abraço aí em todos os policiais aqui do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, as guardas municipais, Sim, sim, né, sim. os nossos amigos do Corpo de Bombeiro também, né, de todo o Brasil, dizer que nós estamos aqui para poder falar a verdade. Vamos cortar, né, na carne, porque a gente quer policiais do bem, guardas municipais do bem e bombeiros militares do bem. Um forte abraço e um beijo no coração e vamos seguir em frente. Deus nos abençoe.